Vitor, sou professor do Sérgio Adelino Alcântara Filho, e esse é o nosso programa de resolução de questões para o Enseja 2024. Nesse vídeo nós vamos resolver 5 questões e deixaremos 10 questões para que vocês possam fazer a resolução, ok? A primeira questão que nós temos é uma questão do Enseja 2017, com o seguinte enunciado. A figura mostra um mapa de um bairro no qual estão localizados alguns edifícios. Para localizar um dos edifícios, deve-se utilizar uma letra para indicar a coluna, seguida de um número para indicar a linha na qual o edifício está posicionado. Segundo as informações apresentadas, a localização Q5 se refere a que edifício? Muito bem. Como ele quer a localização do edifício que está em Q5, o que devemos fazer é, primeiro, localizar a coordenada Q e depois a coordenada 5. Localizadas as coordenadas, nós devemos traçar as linhas e essas linhas elas devem cruzar os seus eixos. No caso, daqui, nós vamos traçar uma linha que cruza o eixo na qual o Q se encontra. E no caso do 5, nós vamos também traçar uma linha que cruza o eixo que o número 5 se encontra. Certo? Linhas que são perpendiculares. O encontro dessas linhas, ela vai nos dar a localização do prédio que se refere a essa coordenada, a coordenada Q5, que nesse caso é o prédio do cinema, como nós podemos ver. E nós temos como alternativa a alternativa correta, que é o cinema. A questão número 2, que também é uma questão do Enseja, diz o seguinte. No esboço de um projeto de construção, um viaduto passará sobre duas avenidas paralelas. O menor ângulo formado pela avenida que segue no sentido 1 e o viaduto é 30 graus. Qual será o maior ângulo formado pela avenida que segue no sentido 2 e o viaduto? Muito bem. A informação que nós temos é menor ângulo formado no sentido 1 e o viaduto é de 30. E ele quer saber o maior ângulo formado no sentido 2 e o viaduto. Vamos assinalar aqui o ângulo que ele nos deu. Com esse ângulo, e de acordo com o enunciado, nós podemos descobrir esse ângulo aqui, que é o que ele pede, que é o ângulo x, certo? Ele quer saber que é o ângulo que é formado pelo viaduto e a rua do sentido 2. Contudo, para poder saber esse ângulo, nós precisamos saber desse ângulo A, certo? E o que é que nós usaremos para isso? Nós devemos primeiro lembrar de uma coisa, tá? Primeiro, os ângulos complementares são dois ângulos que sua soma resulta em 90 graus, certo? Já os ângulos suplementares, que é esse conceito que nós vamos utilizar, eles são ângulos que a sua soma resulta em 180 graus, tá certo? Mas por que essa informação é importante? Porque, no caso, o ângulo A e o ângulo X somados, eles têm que dar 180, certo? Contudo, pelo enunciado, nós podemos descobrir quem é esse ângulo A. Como as ruas do sentido 1, as vias do sentido 1 e sentido 2 são paralelas e ambas são cortadas pelo viaduto, o menor ângulo formado por elas vai ser igual. Ou seja, esse 30 graus formado pelo viaduto e a via do sentido 1 vai ser o mesmo ângulo formado pelo viaduto e a via do sentido 2, esse ângulo A. Logo, esse A também é 30 graus. Usando esse conceito dos ângulos suplementares, em que sua soma resulta em 180 graus, nós podemos dizer que esses 30 graus, que é o ângulo A, já que ele é igual ao que nos foi dado, mais o ângulo x, que é o que a gente quer descobrir, ele vai resultar em 180 graus. Passando esse x para o outro lado, ele passa com sinal negativo. Logo, o x ele vai ser 180 graus menos 30 graus. Assim, x igual a 150 graus.
E nós podemos assinalar a letra C como resposta correta. Agora, na questão 3, diz que uma comunidade rural de um estado brasileiro possui 4 hectares de terra, em forma quadrada, para a plantação de cana. Sabe-se que 1 hectare equivale à área de 10 mil metros quadrados. Dessa forma, a medida do lado em metro das terras dessa comunidade é... Bem, primeiro vamos saber quantos mil metros quadrados tem nesses 4 hectares de terra, certo? Para isso a gente constrói essa tabelinha aqui, onde nós temos a área em hectares e a área em metros quadrados. Ele diz que 1 hectare são 10 mil metros quadrados. Só que o terreno, né, que foi dessa plantação era de 4 hectares. E esses 4 hectares eles vão equivaler a quantos mil metros quadrados? Aí, essa é a nossa incógnita x. E assim a gente monta essa proporção. 1 está para 4, assim como 1000 está para x. Fazendo meios pelos extremos, nós temos que x será 40 mil metros quadrados, que é a área do terreno. Só que agora nós temos que utilizar mais uma informação que é dada na questão. A questão diz que esse terreno ele tem uma forma quadrada. Logo, ele tendo uma forma quadrada, ele terá também lados iguais. Um lado L e lado L também. A área do quadrado ela é dada por L ao quadrado, que é exatamente a multiplicação desses lados. Sendo a área igual a L ao quadrado, nós podemos perceber que essa área nós já encontramos. Nós encontramos na tabela aqui ao lado, que é uma área de 40 mil metros quadrados. Fazendo a substituição, nós temos que esse L ao quadrado será igual a 40 mil metros quadrados. Aplicando a raiz quadrada em ambos os membros, nós temos que raiz de L ao quadrado será igual a raiz de 40 mil metros quadrados. Raiz de L ao quadrado será L, e raiz de 40 mil metros quadrados será 200 metros. Logo, a medida do lado dessas terras será de 200 metros, e a gente assinala a letra A como resposta correta. A quarta questão é uma questão do ensaio de 2018. Ela diz o seguinte: em uma viagem de turismo, é muito comum encontrarmos como souvenirs miniaturas de monumentos famosos da região visitada. A Torre Eiffel, com aproximadamente 300 metros de altura, é um desses monumentos. Em uma visita a Paris, uma miniatura da Torre Eiffel com 15 centímetros de altura foi comprada. A escala utilizada para a construção dessa miniatura foi de quanto? Muito bem. Para a gente construir a escala, a gente precisa fazer o seguinte. Nós dividimos o objeto menor, certo? Que no caso é uma torrezinha de 15 centímetros quadrados, ou de 15 centímetros, perdão, pela própria altura dela de 15 centímetros. E depois nós dividimos a altura real da torre, que são 300 metros, pelos mesmos 15 centímetros. A questão é que a gente não pode dividir 300 metros por 15 centímetros de forma direta. Nós temos que deixar tudo na mesma escala. Tudo em escala de centímetros. Então nós convertemos essa medida de 300 metros para centímetros, o que dá para a gente 30 mil centímetros. Então, como é que a gente procede? Procedemos agora com essa transformação de forma direta, já que todas as medidas se encontram em centímetros. 15 centímetros por 15 centímetros resulta em 1. E 30 mil centímetros dividido por 15 centímetros resulta em 2.000. Logo, essa é a escala de transformação, tá, da torre real para a miniatura. E isso quer dizer que a miniatura ela é 2.000 vezes menor do que a torre real. Voltando para a questão e vendo as alternativas, nós percebemos que a letra B é a alternativa correta. Na quinta questão,
nós temos uma questão de equação da reta. Ela diz que os coeficientes angular e linear da reta x menos y mais 2 igual a zero são, respectivamente. Bem, nós temos dois passos para poder fazer essa questão. O primeiro passo consiste em encontrar a equação reduzida da reta. Sendo x menos y mais 2 igual a zero, nós devemos isolar esse y em um dos membros, certo? Quando a gente isola esse y em um dos membros da equação, nós temos que y vai ser igual a x mais 2. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, ela vai consistir em nós compararmos a equação reduzida da reta que nós encontramos com a equação reduzida da reta de uma forma genérica. Fazendo essa comparação, nós temos que y igual a x mais 2, é a equação que nós encontramos. E a equação da reta, né, a equação genérica reduzida da reta, é y igual a mx mais n. Bem, devemos lembrar que as incógnitas, quando elas estão sozinhas, elas estão acompanhadas, na verdade, do algarismo 1. Certo? A partir disso, nós podemos fazer o nosso comparativo. Nós temos que m será igual a 1 e n será igual a 2. Mas quem é m e quem é n? A que elas se referem? m igual a 1 vai se referir ao coeficiente angular e n igual a 2 se refere ao coeficiente linear. Portanto, nós marcamos a letra D como alternativa correta. Espero que as questões tenham ficado claras para vocês e até o próximo encontro nosso. Obrigado e até mais.